Ano, então, o módulo 5, né, outro vídeo sobre os principais conflitos do Oriente Médio, aí na página 160. Então, o primeiro deles foi quanto à criação de Israel, né, que foi oficialmente anunciada em 1948. E essa criação baseou-se numa resolução aprovada um ano antes pela ONU, que previa a divisão do território da Palestina em dois estados, um estado árabe e um estado judeu. Na época, a Palestina ela estava sob a administração britânica, então ela era habitada por uma maioria árabe. E por isso a resolução da ONU não foi aceita, né? Mediante os líderes judeus, que acabou sendo recusado pelos governantes vizinhos, justamente pelo fato de ter a maioria árabe, né? E com isso teve início da Guerra da Independência de Israel, sendo a primeira série dos conflitos entre árabes e israelenses. Então a guerra ela terminou em 1949. Israel não só vence, mas também consegue ampliação do Estado judeu, né? Aí veio, então, a Guerra da Independência. Depois, em 1956, veio a Guerra de Suez, que era contra o Egito. Depois nós tivemos aí, em 1967, a Guerra dos 6 Dias, que foi travada entre os dias de 5 a 10 de junho de 1967, tendo de um lado um conflito das Forças Armadas do Estado de Israel e do outro lado os do Egito, da Síria, da Jordânia, do Iraque, que receberam por sua vez apoio do Kuwait, da Líbia, da Arábia, da Argélia e do Sudão. Essa guerra teve como vitória os israelenses. Depois, em 1973, teve a guerra de Yom Kippur. Essa guerra durou cerca de 26 dias, né, no mês de outubro. O nome dessa guerra está relacionado ao feriado judaico, que é o Dia do Perdão, e eles aproveitaram das comemorações judaicas, as falhas no sistema da inteligência do exército israelense, e o Egito e a Síria atacaram aí Israel, né? O motivo foi a anexação dos territórios sírios e egípcios por Israel. Então a guerra, eles anexaram esses territórios durante a Guerra dos 6 Dias, né? Esse conflito dessa guerra de Yom Kippur, ela terminou 26 dias depois, né, de ter iniciado, justamente com a intervenção dos Estados Unidos. Essa guerra gerou um grande boicote nos países árabes, produtores de petróleo, né, que fizeram restrições de venda. Então, os preços do barril de petróleo subiu muito rápido, gerando aí a primeira crise do petróleo. Depois veio a crise de Israel e Palestina, a crise Israel-Palestina, né? Ela começou no início de 1987 e chegou ao auge com a primeira intifada, que foi uma revolta espontânea da população, né? Da população árabe palestina contra Israel. Então foi quando o povo atacou com paus, pedras, os tanques e armamentos de guerra dos judeus, né? Em 2000 teve início a segunda intifada, e os conflitos continuaram até que em 2018 agravou-se. Houve aí lançamento, aí ao longo dos anos os conflitos foram se intensificando, e em 2018 houve o lançamento de mísseis, né, na faixa de Gaza em direção a Israel. Depois, segundo aí, a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, né? Então, em 2003, foi a primeira etapa do que tornaria um longo conflito, né? A Guerra do Iraque, onde foi lançada com o nome de Operação Liberdade do Iraque pelos Estados Unidos.
E aconteceu aí nesse contexto de uma guerra global contra o terrorismo, né? Onde Saddam Hussein foi apelado do poder, julgado e morto, né? Depois vem aí a Guerra do Afeganistão. Então, a Guerra do Afeganistão foi a invasão do Afeganistão liderada pelos americanos, onde visava tirar do poder quem? Os talibãs. E o objetivo principal era encontrar Osama Bin Laden e outros líderes da Al-Qaeda justamente após o atentado, né, de 11 de setembro de 2001, as Torres Gêmeas, que todo mundo lembra, né, daquele ataque, as torres e o Pentágono em Washington, né, em setembro de 2001. Então, essa guerra foi justamente uma caçada contra a Al-Qaeda, né? Depois vem aí a Primavera Árabe. A Primavera Árabe foi uma onda revolucionária de manifestação, né, e protesto que ocorreram no Oriente Médio e no norte da África em 2010. Depois, questão do Estado Islâmico. Então, o Estado Islâmico é um califado com atuação terrorista que controla ali as regiões do Iraque e na Síria, baseando na sua ideologia de interpretações radicais de determinados princípios islâmicos, né, do islamismo. E depois vem aí justamente a questão do Irã, que em 2015 aceita o acordo preliminar que limita o seu programa nuclear, né? Mas em 2017, o presidente dos Estados Unidos retirou-se desse acordo com o Irã, né? E o que aconteceu? Após isso, em 2019, emergiu aí um movimento de protesto contra a corrupção, o desemprego, a escassez de serviço público, assim contra o governo e a influência iraniana. E a partir desse momento aí começou os ataques, né, contra as bases militares iraquianas, onde estavam quem? Os militares americanos. Em resposta a esses ataques, o que acontece? Os Estados Unidos fizeram bombardeios às bases das brigadas do Hezbollah, né, onde morreram mais ou menos 25 combatentes iraquianos. Depois, em dezembro, a gente viu que simpatizantes, né, dos paramilitares iraquianos, do pró-Irã, rondaram e atacaram a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, antes de serem repelidos, né? Depois as tropas de elite iraquianas foram para as áreas para garantir a segurança aí dessas embaixadas. Depois, em janeiro de 2020, nós temos aí o assassinato, o presidente Donald Trump ordena um ataque ao aeroporto de Bagdá, no qual morre um poderoso general iraniano, né, Soleimani. E aí vem os retalhamentos do Irã vingando a morte de Soleimani, onde teve aquela queda daquele avião e tudo mais. Aí eu já falei uma parte que não estava na apostila, mas por se tratar de atualidades é um assunto interessante, já que nós estamos falando sobre os conflitos do Oriente Médio, né? Fechamos aí também este módulo 5. Vou pedir para vocês fazerem os exercícios da página 165 à página 169. Qualquer dúvida pode me chamar no particular. E aí peço para vocês também assistirem o vídeo da plataforma. Lá tem também a correção dos exercícios, mas na dúvida pode me chamar. Um abraço.